Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Hangout sobre cocriação. A União faz a força. Muito obrigado pela participação de vocês. 9 horas, uma quarta-feira, começa o jogo daqui a pouco, né? Né, Funar? Mas a gente está aqui, firme e Isso aí. forte. E espero que vocês todos gostem, participem. Esse Hangout faz parte do workshop Reinventando Ideias, do Rodrigo Funaro, que será nosso facilitador aqui hoje. E vocês podem fazer as perguntas durante o Hangout, aí mesmo no comentário do YouTube, que eu vou filtrar algumas aqui para a gente no final perguntar para o Funaro e ele responder para a gente. Bem, no mais eu vou passar para o Funaro, ele vai se apresentar, vai apresentar um pouquinho do Hangout e já vai começar. Funaro, muito obrigado pela participação também e manda ver. Opa, eu que agradeço. Fala galera, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje ele vai ser sobre cocriação. O Paulo já adiantou algumas coisas. Este nosso bate-papo ele é organizado, ele é divulgado pelo Ideia de Marketing. Para quem não conhece, www.ideiademarketing.com.br. Tem um conteúdo muito bacana. Diariamente é postado vários artigos que são produzidos por 30 profissionais do Brasil inteiro, profissionais da prática mesmo, que trazem um conteúdo muito bacana. Você vai encontrar desde de neurociência, de neuromarketing, até redes sociais. E aqui no canto superior direito, você vai ter um link, eventos, cursos e workshops. Clicando lá, você vai poder encontrar o workshop Reinventando Ideias, Ferramentas e Metodologias para Inovação, que é um workshop que eu sou o facilitador. Nós temos agora nossa próxima data, vai ser dia 16/8 no Next Coworking, em Curitiba. Para quem tiver interesse, as inscrições já estão abertas, eventic.com.br/Inova Curitiba. Meu nome é Rodrigo Funaro, sou um curioso e um inquieto. Curioso porque eu acredito que nós precisamos diminuir um pouco a aceitação que nós vivemos hoje na sociedade. As coisas hoje elas chegam muito prontas para a gente, desde as crianças que não têm mais o porquê pensar numa brincadeira em que elas precisam executar. As brincadeiras, os videogames, eles já chegam prontos com as suas próprias regras. Os filmes são muito prontos, e eu acho que a gente precisa indagar um pouco mais o nosso meio ambiente, o porquê das coisas. Principalmente porque a indagação ela é um dos pilares da razão. E inquieto, porque não adianta nada você ser uma pessoa curiosa se essa curiosidade não busca as respostas. Então a inquietude ela é muito ligada a agir, a fazer acontecer. Para quem gosta de diplomas, sou formado em marketing, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, tenho alguns cursos, alguns anos de mercado, e eu gostaria muito de compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês, e também gostaria muito que vocês compartilhassem essa experiência comigo por meio de perguntas, por meio de interação, de envio de conteúdos, tal. Eu acho que a própria essência deste nosso bate-papo hoje é co-criar um hangout que seja o mais rico possível, né? Um outro projeto que agora iniciei, eu queria muito compartilhar com vocês, é o comoinovar.wordpress.com. O Como Inovar, ele é um blog que ele surge para tirar dúvidas de alguns empresários sobre inovação. Como eu faço para inovar minha empresa, meu serviço, meu produto, como é que eu faço para encontrar um diferencial de mercado. Você pode enviar, você entra lá no Como Inovar, vai ter todo o processo de como vai funcionar esse projeto, mas no final, as melhores perguntas, os melhores questionamentos, eles vão ser editados, colocados em uma ordem lógica e vai ser criado um e-book. Então, eu acho que é um projeto bem interessante. Quem puder participar, quem tiver algumas dúvidas, entra lá no comoinovar.wordpress.com, que as suas dúvidas vão ser muito bem-vindas lá. Então vamos começar a falar sobre cocriação. Existe um termo hoje que ele está muito em moda no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é o coworking. E olhando um pouco sobre o assunto na internet, eu vi que existem algumas pessoas que fazem uma pequena confusão entre coworking e co-creation, que é a cocriação.
O coworking, como algumas empresas hoje elas acabam levando este nome, ele é um espaço de trabalho coletivo. Então, alguns escritórios em que você pode alugar ou por hora ou uma mensalidade em que você consegue ir até esse ambiente trabalhar, e lá vão ter N profissionais de N segmentos trabalhando no mesmo ambiente. Isto é diferente de co-criar. Co-criar é quando você está além do mesmo ambiente, você está unindo aqueles profissionais. Eles não estão dividindo unicamente um espaço físico, eles estão unindo os seus conhecimentos em prol de um objetivo comum. A gente pode definir isso como as tão faladas equipes multidisciplinares e as equipes interdisciplinares. Então, assim, adianta eu ter pessoas de diversos profissionais, de diversas disciplinas, no mesmo ambiente, sendo que elas não estão trabalhando de uma maneira comum, elas não têm um propósito em comum. Então, isso vai criar apenas um ambiente múltiplo, e não uma equipe interdisciplinar que vai trabalhar em prol desse objetivo comum. Aí vem a nossa pergunta: por que co-criar? A cocriação ela é uma maneira que nós podemos juntar a captação de recursos intelectuais e criativos dos stakeholders. Para quem não está familiarizado com o tema, stakeholder ele representa todos os agentes que são ou influenciados ou influenciam a sua empresa. Digamos que você tem uma empresa de bairro, então dentro do bairro em que a sua empresa está inserida, nem todos os seus clientes nem todos os moradores são clientes da sua empresa, mas todos os moradores daquele bairro representam um grupo de stakeholders, porque ou as ações que eles fazem podem influenciar a sua empresa, ou as ações que a sua empresa faz pode influenciar a vida dos moradores daquele bairro. Grande parte das empresas, elas possuem um problema muito sério, que as tomadas de decisões dentro das empresas são feitas por pessoas que não têm um contato direto com os clientes. Então, se aquela máxima que diz que o cliente é a única pessoa capaz de demitir desde o presidente até o faxineiro de uma empresa, por que ele não está inserido dentro do processo de criação de valor de uma empresa? De um modo geral, nós temos uma equipe operacional que tem contato direto com esse cliente, mas essa equipe, a opinião dela e as ideias dela não são consultadas para fazer a criação de novos produtos ou uma melhora desses produtos ou serviços. Qual seria um panorama ideal? Seria um local em que você tem tanto a cocriação de fora para dentro, que é o momento em que você chama todos os seus colaboradores, todos os seus clientes, que você acredita dentro de uma máxima ali, você consulta eles para que eles possam, junto com a empresa, co-criar os produtos. Você tem aí um caso bem clássico, que aconteceu há um tempo atrás, foi a ação da Ruffles, Faça-me um Sabor. Essa foi uma ação em que a Ruffles chamou alguns clientes para que os clientes pudessem sugestionar novos sabores. E teve um efeito muito legal para a empresa. A cocriação, um dos pilares dela, eu acredito que a cocriação tenha dois pilares. Um deles é a comunicação. Esta imagem que nós estamos vendo não é uma imagem literal, lógico, mas ela é baseada no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, você vai encontrar uma passagem em que eles dizem que quando a água baixou e as pessoas puderam sair da Arca de Noé, elas resolveram criar uma torre para que elas pudessem chegar até os céus. Essa torre foi dado o nome de Torre de Babel. Deus não achou a ideia muito interessante, de acordo com a Bíblia, desceu
olhou a construção de perto, viu que ela realmente não era uma coisa muito bacana de ser construída, e para que essa obra não pudesse continuar, Deus fez o quê? Ele confundiu a linguagem dos homens. Ele deu a cada pessoa que estava inserida naquela obra um dialeto diferente. Com isso, as pessoas ali dentro não puderam se comunicar. E sem a comunicação, a obra não conseguiu ser concluída. Então a gente vê que a comunicação não é uma necessidade ou uma realidade de um mundo moderno. Ela está intrínseca na execução de qualquer trabalho. E isso não de agora, mas desde muito tempo atrás. Um outro pilar que nós temos dentro da cocriação é a colaboração. Em equipes multidisciplinares é muito comum que as pessoas se vejam dentro de uma equipe como concorrentes. Então elas estão disputando, às vezes, uma promoção, às vezes elas estão disputando um status, às vezes elas querem chamar mais a atenção do chefe, ou às vezes elas querem até passar por cima do chefe e ocupar o cargo dele. Dentro de um trabalho de cocriação, a colaboração ela é importantíssima. Você, principalmente quando você consegue colaborar para melhorar a ideia de um dos membros dessa equipe. Então, uma pessoa ela deu uma ideia, essa ideia é melhorada por mim, a minha ideia é melhorada por uma terceira pessoa, até que a gente consiga, juntando e unindo essas visões de mundos tão diferentes, que a gente consiga fazer com que a ação seja de uma forma, seja colocada no mercado de uma forma muito mais eficiente. Isso por quê? Porque que a gente precisa juntar tantas pessoas diferentes. De um modo geral, os empresários, hoje as empresas em si, quem toma as decisões, normalmente ela não está inserido no mesmo contexto que os seus clientes. Às vezes você não é do mesmo sexo que os seus clientes, às vezes você não tem a mesma classe social, às vezes você não tem a mesma classe cultural, você tem uma bagagem totalmente diferente do seu cliente, então automaticamente a sua visão de mundo é completamente diferente da visão do seu cliente. Os seus motores de compra vão funcionar de uma forma muito diferente do seu cliente. Então é importante que você consiga chamar o seu cliente para dentro desse processo de criação e também chamar principalmente a sua linha de frente para que ela participe disso, porque como o Ford disse, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles gostariam, eles diriam um cavalo potente. E isso a gente pode desconstruir essa frase e entender que na verdade o que o cliente quer dizer quando ele diz cavalo potente, o cavalo representa o conhecimento que ele tem na época. Ele não consegue extrapolar a realidade dele. E o que ele quer, na verdade, é a potência. Ele quer chegar, se locomover de uma forma mais rápida. Então, por isso ele diz cavalo potente. E, de repente, o seu time de vendas, que tem um contato direto com o seu cliente, já percebeu isso. E só está esperando uma oportunidade dele conseguir passar isso para a direção, para que a direção possa organizar na empresa de uma forma muito mais eficiente. Vamos falar sobre um case de cocriação, bem colaborativo, que essas ruínas, elas eram da Biblioteca de Alexandria. Dentro dela haviam 700 mil rolos de papiros e pergaminhos. Até para os padrões atuais, hoje, com a nossa crescente exponencial de produção de conteúdo, ainda é bastante coisa. Durante muito tempo, a Biblioteca de Alexandria ela figurou entre uma das maiores bibliotecas do mundo. Esse cara aqui é o Jimmy Wales. O Jimmy, ele trabalhou numa empresa chamada Nupedia.com, a primeira enciclopédia livre que surgiu na internet. A Nupedia ela tinha um propósito muito legal, que era deixar o conhecimento livre a qualquer pessoa que tivesse acesso à rede mundial de computadores. O processo da Nupedia, ele funcionava da seguinte maneira: eu escrevia um artigo, esse artigo ele era
de qualquer área que eu tivesse conhecimento, ele era enviado para a Nupédia. A Nupédia, ela separava algumas pessoas que eram tidas como referência dentro de diversas áreas, e ela pegava a pessoa que era referência na área em que eu enviei o artigo e pedia para que essa pessoa revisasse. Essa pessoa revisava este artigo, enviava novamente para a Nupédia, e a Nupédia publicava este artigo. Ela surgiu em 2000 e ela funcionou até 2003. De 2000 a 2003, a Nupédia lançou 25 artigos e 73 ficaram aguardando a revisão. O Jimmy, ele achou que esse processo estava um pouco truncado demais. Não existia uma confiança na capacidade das pessoas em gerarem conteúdos. Então, em 2000 e 2001, o Jimmy ele lançou um outro site chamado Wikipedia. A Wikipedia, ela já não passava por esse processo de revisão. Ele simplesmente, as pessoas podiam entrar e criar o conteúdo, criar os artigos que elas achavam interessante e publicarem isso para que outras pessoas pudessem utilizar daquele mesmo conhecimento. Vamos ver um pouquinho de número. A Wikipedia foi para o ar em 15 de janeiro de 2001. Em 16 de janeiro, o primeiro artigo foi publicado, que inclusive ainda está no ar. 12 de fevereiro, quase um mês depois, a Wikipedia já contava com mais de 1.000 artigos. Em 7 de setembro, mais de 10 mil artigos. Agosto de 2002, 40 mil artigos. Em 2004, a Wikipedia passou a Biblioteca de Alexandria. Ela ultrapassou os 700 mil artigos. Então, a gente consegue ver o poder da cocriação. Pessoas criando do mundo inteiro, distribuindo conhecimento de uma forma livre. Em 2002, 90% da Wikipedia estava em inglês. Em 2004, isso caiu para 50%, e de 2012 para cá é menos de 17%. Então, não são apenas pessoas da língua inglesa, dos Estados Unidos, de Londres, criando conteúdo. É o mundo inteiro criando conteúdo para o mundo inteiro. Recentemente houve um estudo de uma universidade que ela pegou alguns artigos da Wikipedia e pegou alguns artigos da Enciclopédia Britânica e entregou para algumas pessoas analisarem, algumas pessoas que são referências, os dois artigos, o artigo das duas fontes, sem citar qual era a fonte. Por mais difícil que possa parecer, a Wikipedia foi considerada mais exata do que a Enciclopédia Britânica. Por isso, várias universidades hoje elas aceitam dentro dos seus trabalhos fontes bibliográficas da Wikipedia, porque realmente o conteúdo que foi criado é um conteúdo sério, é um conteúdo que visa realmente disseminar um conhecimento, tornar o acesso ao conhecimento uma coisa democrática, né? Esse senhor simpático, Prahalad, ele em 2004, ele criou um conceito que é o conceito que a gente trabalha hoje, o conceito de cocriação. Esse conceito de cocriação que foi criado por ele vem muito de encontro a uma frase de um senhor chamado William Irving Thompson, em que ele diz: as ideias como as uvas dão encaixo. O que ele quer dizer com isso? Um tempo atrás eu fui num TED aqui em São Paulo, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, um TEDx. Dentro desse TED eu escutei uma analogia muito interessante, em que ele representava um ambiente de criação como uma panela com água que está começando a entrar em ebulição. Essa panela, se vocês lembrarem, quando ela começa o processo de ebulição, pequenas bolhas de ar se soltam da superfície da panela e ganham a superfície. Com o tempo, essa velocidade vai aumentando até que uma bolha grande de ar se desprende e chega à superfície. As ideias são assim. Grande parte das empresas, elas esperam apenas pelas grandes bolhas de ar que chegam à superfície. Mas se as pequenas bolhas de ar não tiverem espaços para deixar a panela, para submergir da panela e encontrar a superfície, as grandes também não vão conseguir chegar.
porque você não encontrou o seu time de ebulição dentro da sua organização. Então, é muito importante que a gente consiga oferecer esse espaço para que os nossos colaboradores, para que os nossos clientes consigam, junto conosco, desenvolver um ambiente em que as bolhas possam sair de uma forma natural, encontrar a superfície, e que isso vai ser a velocidade dessas ideias vão aumentar cada vez mais. Em 2012, o Centro Ruth Cardoso ele fez um festival de ideias. Esse festival de ideias ele teve umas diretrizes que foram definidas no ambiente, que eu acho muito interessante, então eu gostaria de compartilhar com vocês também. A primeira delas é entrada e temas abertos. Qualquer pessoa pode entrar para co-criar e para propor temas inesperados. Isso quer dizer o quê? Dentro do ambiente de cocriação, qualquer pessoa é aceita. O ambiente de cocriação ele não é 100% participativo se existem portas fechadas. Eu tenho um ambiente de cocriação, mas esse ambiente de cocriação ele só é válido aos CEOs, aos vice-presidentes e aos diretores. Não, isso não é um ambiente de cocriação. O ambiente de cocriação é um local em que qualquer pessoa, do CEO até a faxineira, possa entrar e participar dessa discussão, inclusive propondo temas. Então eu tenho uma busca, eu juntei um grupo de cocriação para tentar encontrar a solução para uma problemática. Uma pessoa pode entrar e sugerir uma solução inesperada para aquela problemática que não fazia parte da roda de discussão até o momento. Mas ali a comunicação é aberta, todos têm o mesmo direito. Os desfechos eles são abertos. Uma das grandes dificuldades que eu vejo num espaço de cocriação é que as empresas que montam esse espaço de cocriação, elas na verdade elas estão buscando um espaço de validação. Elas já têm a ideia formatada dentro da cabeça dela antes de entrar no processo de cocriação. Ela só vai ali tentar organizar as pessoas para que exista uma justificativa e uma validação daquela ideia que ela já tem. Isso não é cocriar, isso é validar. Dentro da cocriação, você só tem uma problemática. Tem uma situação, problema, que eu preciso encontrar uma solução. E aquilo está aberto. A solução, normalmente, ela foge do óbvio, ululante, que fica saltando na nossa frente, como a primeira solução que veio na nossa mente quando o problema foi apresentado para nós. Um terceiro processo, uma terceira regra é o processo free. Não há uma metodologia ou conjunto de passos que as pessoas devam seguir para atingir um objetivo pré-fixado, somente livre conversação. Então, assim, a cocriação ela não é um processo circular, a cocriação ela também não é um processo linear. A cocriação ela nem chega a ser considerada um processo. A cocriação ela é uma mentalidade, ela é uma cultura que vai ser desenvolvida naquele ambiente. Eu tenho o meu objetivo de unir aquelas pessoas em torno de algo, eu preciso encontrar alguma coisa, mas como isso vai acontecer é completamente livre. Alguns grupos de cocriação, eles vão buscar a prototipagem, alguns grupos de cocriação vão buscar uma pesquisa de mercado, outros vão buscar uma entrevista de mercado, outros vão buscar dados no Google, e etc. E cada um vai ter essa liberdade. Estrutura distribuída. Em um campo de cocriação, todos interagem em igualdade de condições. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho dentro de uma sala de cocriação um CEO e um vendedor, essas pessoas, a opinião delas tem o mesmo peso. Não é por conta de um cargo que o CEO, a opinião dele vai ter um peso maior. Isso é muito, muito difícil de você colocar isso em prática. Para quem não conhece, inclusive na fanpage da TEL, que é a empresa em que eu trabalho, nós publicamos hoje, existe um psicólogo social chamado Solomon Asch, em que ele criou uma teoria chamada teoria da conformidade.
Quem já fez os workshops comigo conhece essa teoria. Para quem não conhece, eu vou dar uma explicada bem sucinta. No YouTube você ainda encontra o vídeo original dessa pesquisa, que já foi colocado em prova várias vezes. Solomon Asch, ele dizia que o ser humano é, em essência, um ser social. E por ser social, ele busca ser aceito pelo grupo em que ele convive. E para ser aceito, muitas vezes ele entra em conformidade com esse grupo. Então às vezes você anula a sua percepção de certo ou errado, de gosto ou de não gosto, para entrar em conformidade e melhorar a sua aceitação social. Isso não tem nada a ver com personalidade ou falta de personalidade. É um mecanismo do cérebro para que o ser humano possa se tornar, possa viver em bando. Né? Quinto, dinâmica interativa. A cocriação não tem procedimentos participativos, ninguém precisa acatar decisões, todos são livres para interagir como quiser. A gente já falou um pouco disso, é mais ou menos se eu tenho uma forma diferente de trabalhar e algumas pessoas acreditam nessa forma de trabalhar, nós podemos juntar um grupo dentro de um outro grupo de cocriação e fazer com que essa ideia seja validada de uma maneira diferente do que um outro grupo. Então nós estamos trabalhando buscando uma solução para uma situação, um problema, mas o caminho que eu vou fazer para buscar essa solução não precisa ser o mesmo que de repente um outro grupo está validando uma outra solução. Então eles estão procurando encontrar uma solução, tentando fazer com que ela seja mais prática possível. E o meu grupo não necessariamente precisa seguir o mesmo caminho que eles estão seguindo. A cocriação ela é completamente livre. Né? Steve Jobs ele tinha uma frase que ele dizia que criatividade é somente ligar coisas. E dentro da cocriação, normalmente as soluções que saem são soluções em que a sociedade considera soluções criativas. E como é que é esse lance de criatividade, de ligar coisas? Se você não tiver coisas para ligar, você não vai ter como ter uma solução criativa. Quando a gente diz ligar coisas, quer dizer que a gente precisa se municiar de conhecimento. A gente precisa ter uma bagagem cultural mais ampla. Você, de repente, se você descobrir como funciona um sistema de fechadura quando eu insiro a chave e giro, talvez você não ganhe dinheiro com isso, mas em dado momento da sua vida profissional, aquele conhecimento pode ser ligado para que você realize, por exemplo, uma mala direta mais interativa para o seu cliente. Então, se você não se municiar, se você não consumir uma bagagem cultural legal, dificilmente você vai conseguir fazer essas ligações. Né? Falando sobre a cocriação, nós podemos dividir os produtos em três partes, de três maneiras. O primeiro, numa tradução literal, a gente pode chamar de produtos ratoeiras. Nesses produtos, a utilização da cocriação, a gente pode dizer que é obrigatória. O mercado aguarda com antecedência o lançamento deste produto, ele ainda não está terminado, e por isso precisa que os futuros usuários participem da criação deste produto. Então eu tenho uma ideia, essa ideia está começando a ser prototipada e eu preciso ir até o mercado e colher o feedback desses clientes, entender se aquele produto, se aquela ideia que eu tenho, ela realmente resolve os problemas dos meus clientes, ou se ele simplesmente é mais um devaneio, uma utopia que eu estou tendo. Um outro produto que a gente tem, a gente chama de produtos abismos. A gente pode dizer que esses produtos abismos, eles possuem poucos usuários eles têm contato com essa primeira versão do produto, e a empresa retira os insights desses usuários para que ela possa melhorar o produto e mandar esse produto para um público em geral. A Google faz muito isso, ela costuma fazer isso desde o Google Glass agora, até, para quem se lembra, quando veio quando foi o apogeu do Orkut. Ela sempre envia
o produto, um convite para uma parcela muito pequena da sociedade, dos consumidores, deixa com que esses consumidores utilizem por um tempo este produto, recolhe os feedbacks, monitora como é que essas pessoas estão acessando a internet, o que elas estão vendo, como é que está essa interação do produto com o ser humano, essa interface, melhora e aí sim ela manda isso para o mercado. Um terceiro que a gente tem, a gente pode chamar de choque de oferta. Ele é um produto para qual não existe a necessidade exata da cocriação, porque o público não se interessa por uma melhoria desse produto. A gasolina é um exemplo clássico disso. Os clientes eles não vão se preocupar com uma melhoria do produto, a não ser em 2 cenários. Esses 2 cenários são ou quando o cliente, o produto em si, desculpa, ele não é mais encontrado no mercado, então eu preciso deste produto, mas esse produto já está em falta, ou quando este produto assumiu um preço que tornou inviável economicamente que eu consiga comprá-lo. Nesses 2 casos, aí sim vai ser necessário com que nós tragamos a cocriação para dentro deste produto e encontre melhores maneiras de ofertar esse produto ao mercado, de ofertar esse produto com mais eficiência, ou de repente até de riscar esse produto do mercado e oferecer uma outra solução mais viável, tanto do ponto de vista da usabilidade, que ele tem que ser prático de utilizar, quanto do ponto de vista econômico, em que as pessoas tenham um poder econômico para comprá-lo. Né? Dentro da cocriação, um ponto muito importante é o ambiente. O ambiente ele é extremamente importante para que isso aconteça. E em relação ao ambiente de cocriação, nós podemos dizer que temos 2 ambientes. O primeiro ambiente, eles são os campos de reprodução. Esses campos de reprodução, eles são uma herança que nós temos de um cruzamento entre hierarquia militar e a Revolução Industrial. Então isso acabou criando esses ambientes em que os seres humanos eles não têm a capacidade de serem humanos. Eles são apenas um par de braço e um par de pernas executando ações que foram pensadas por pessoas hierarquicamente acima deles. Eles têm uma única função: reproduzir o que foi passado a eles. Então eles vão reproduzir da forma mais rápida e com a maior qualidade possível. Esse é o objetivo deles. Esses campos de reprodução eles têm um grande problema. Quem se lembra da teoria de Maslow, da hierarquia das necessidades humanas, lógico que algumas pessoas acreditam na teoria de Maslow, algumas acreditam na pirâmide invertida, algumas acreditam na pirâmide explodida. Acho que não é o tema da nossa discussão, mas Maslow ele diz que o ser humano ele tem a necessidade de pertencer. E esses campos de reprodução eles não dão essa satisfação para os colaboradores. Os colaboradores não se sentem parte nem integrante, nem importante do ambiente. Eles são apenas peças. E essas peças elas podem ser substituídas a qualquer momento por qualquer outra peça. Porque a capacidade criativa e intelectual não está em jogo naquele ambiente, apenas a capacidade de executar. Eu te passo uma tarefa e você executa. O outro ambiente que nós temos são os campos de criação. Nesses campos de criação, não existe essa ditadura empresarial, este terrorismo empresarial. Então, as pessoas que fazem parte de um campo de criação, elas se sentem à vontade para realizar o seu trabalho, elas se sentem à vontade para executar, para sugerir melhorias e então, como eu sempre digo, nenhum ser humano ele dá o seu melhor por medo. Todo ser humano ele dá o melhor de si porque ele acredita num propósito. O propósito ele gera um engajamento. E esses campos de criação eles são perfeitos para que haja esse engajamento. Ali dentro, o funcionário ele não vai se sentir acuado em errar.
Nós vivemos hoje numa sociedade em que, por exemplo, o currículo de um curso é chamado de grade, o conteúdo é chamado de disciplina e a avaliação é chamada de prova. Então a gente consegue ver a influência que nós temos em punir. Existe um livro de um autor chamado Foucault que ele diz vigiar e punir. Dentro desses campos de criação, esse vigiar e punir, ele não tem espaço. Os erros são aceitos como um subproduto de tentar algo novo. Eu estou tentando algo novo. Se aquilo é novo, eu não tenho como ter 100% de certeza se aquilo vai funcionar ou não. Lógico que eu tenho que buscar minimizar o máximo possível a minha probabilidade de erro. Mas isso, o erro dentro de uma tentativa de inovação, ela é inerente. Não adianta eu querer punir as pessoas que erram, porque quando eu puno as pessoas que erram, eu faço com que as outras pessoas não tenham iniciativa para buscar algo novo. Elas optam por manter uma zona de conforto em que eu não tento nada novo, mas eu também não corro o risco de errar. Isso é um problema muito grande dentro das empresas. Convido vocês até, inclusive, a acessar lá dentro do Ideia de Marketing um texto meu que fala sobre a gestão de erros. Nesse texto eu explico que o erro ele é aceitável, porque o erro ele gera um aprendizado. Então, lógico que não é qualquer tipo de erro, não. Existem, e vocês vão conferir dentro desse texto, existem 3 critérios para que o erro seja aceito. O primeiro, por exemplo, é que ele seja inédito. Então, se a minha empresa continua errando repetidamente sobre o mesmo assunto, o mesmo processo, esse erro já não é mais aceito. Porque ficou evidente que esse erro não está gerando nenhum tipo de aprendizado para a empresa. Então, eu posso errar desde que eu cometa erros inéditos. E também podemos dizer que os erros eles podem ser rápidos, eles devem ser rápidos, e eles devem ser pequenos. Então, eu não vou esperar o relatório semestral para analisar se eu errei naquele semestre ou não. Eu tenho que ter uma maneira de medir esse ROI, esse retorno sobre investimento, de uma maneira muito mais rápida. Para quê? Para que eu possa errar de uma forma pequena também. Eu não vou criar uma ação gastando 10 mil, 20 mil, 100 mil reais. Eu vou criar uma ação que eu consiga testar ela no mercado com um pequeno grupo de pessoas para tentar validar aquela minha ideia e tentar melhorar, ajustar ou retirar ela do mercado. Então, esse é um ambiente muito, muito bacana para quem está procurando trabalhar com criatividade, principalmente. Tem uma frase muito legal que diz assim: se a IBM soubesse o que a IBM sabe. O que isso quer dizer? Uma empresa, um funcionário, um colaborador, ele consegue aprender algo sem que a empresa aprenda. Agora, uma empresa, ela não consegue aprender nada se este conhecimento não entrar via ser humano. Ela precisa que um colaborador insira este conhecimento dentro da organização, para que daí a organização possa aprender. Então, acho que a gente já está chegando no nosso tempo. Existe uma fala que é assim: e se eu investir nos meus clientes se eu investir nos meus colaboradores, e os meus colaboradores forem embora? E aí a gente pergunta: e se você não investir nos seus colaboradores e eles ficarem? Kotler, ele diz uma frase muito bacana que é assim: muitas empresas se preocupam com o custo de fazer marketing, mas não se preocupam com o custo de não fazer marketing. Então, se tratando de cocriação, você valorizar o seu capital humano é um diferencial de mercado hoje. Já passou a época da Revolução Industrial, tecnologia hoje é oferecida ao mercado pela China e pela Índia de forma barata. Você tem pequenas microempresas autônomos com acesso à tecnologia, como você tem multinacionais com acesso à tecnologia. Então, o diferencial de mercado ele voltou a ser novamente o ser humano. Só o ser humano tem a capacidade de ser criativo. Nenhuma máquina ainda consegue, acredito que nem conseguirá ser criativa.
você, você o diferencial dessa capacidade humana, eu acredito que nenhuma máquina um dia vai conseguir trazer para chips e para placas de circuitos internos. Eu vou encerrando. Meu Facebook, LinkedIn, Twitter. A parte legal de ter um sobrenome japonês é que qualquer um, facebook.com/Fukunaro você me encontra, linkedin.com/Fukunaro você também me encontra, twitter.com/Fukunaro você também me encontra. Quem quiser me adicionar, por favor, fique à vontade. Quiser tirar dúvidas posteriores, quiser bater um papo sobre inovação, sobre cocriação, neuromarketing, são assuntos que eu gosto bastante. Por favor, sintam-se à vontade, será um prazer conversar com vocês. Lembrando que este nosso bate-papo ele é uma parte do meu workshop em parceria com a Ideia de Marketing, workshop Reinventando Ideias, Ferramentas e Metodologias para Inovação. Galera de Curitiba que estiver assistindo, dia 16/8 no Next Cowork, as inscrições já estão abertas, eventic.com/Inova Curitiba, e eu vou passar a bola de novo para o Paulo, ver se a gente tem alguma pergunta, ver se a gente continua essa nossa interação aí. Tá ouvindo, Paulo? Sim, meu amigo, tô aqui. Opa. Muito bom, parabéns. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Vou separar aqui. Primeiro, é mais fácil usar a cocriação em pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas? Ou você acha que não tem essa distinção? Acho que qualquer empresa é possível e se ela souber realmente implantar essa cultura, não importa o tamanho dela. Então, acho que dentro da própria pergunta nós temos já uma parte da resposta. Eu acho que a cocriação ela não depende exclusivamente do ambiente da empresa. Ela depende muito dessa cultura. Se existe uma cultura da mesma maneira que inovação, ela está completamente desligada de tecnologias e tablets e celulares e aplicativos mobiles, a cocriação ela também está muito ligada à parte cultural. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um hospital que utiliza a cocriação. Esse é o Hospital Moinhos de Vento. Ele conseguiu um objetivo muito bacana, ele conseguiu sair de uma conta negativa de 60 milhões e hoje ele dá um lucro muito bacana e ele utilizou a cocriação. Então, assim, eu acho que a cocriação ela não depende de tamanho, ela depende de cultura. Quando existe a cultura de cocriação, ela acontece em qualquer tamanho de empresa. Legal. Aproveitando, cara, que você falou um pouquinho também sobre ouvir o consumidor e planejar em cima do que a gente está ouvindo, né? É possível a gente conseguir, eu vou falar em pequenas, tá? Porque eu acho que a maioria que está aqui, acho que realmente é um foco melhor, assim. Você acha que é possível ouvir esses consumidores sem gastar muito com pesquisa, ou sem gastar muito... Como que a gente consegue, em uma pequena empresa, que também é um escasso de tempo, né? Como que a gente consegue praticar isso, a gente ouvir e planejar em cima dessas necessidades que eles levantam? Então, para quem vai passar agora por um processo, vai iniciar um processo de cocriação, buscando inovar alguma coisa, eu aconselho, existe na internet um e-book gratuito que é da IDEO com a Cummins, se eu não me engano, o Human Centered Design. O HCD, você tem esse e-book em português, e esse e-book ele é um ótimo direcionador para que você faça essa consulta ao mercado. Eu, particularmente, eu não acredito muito em pesquisas de mercado. Eu acho que a pesquisa de mercado ela tem algumas problemáticas. Por exemplo, eu vou até o meu cliente e eu descubro quantos anos ele tem, qual o sexo, qual o grau de escolaridade dele, para depois, com todas essas informações, eu partir para o achismo. Aí eu começo a tentar, de repente, entender como é que eu vou supor como é que é o cotidiano dele, eu vou supor o que ele faz. Então, assim, outro problema dentro das pesquisas de mercado em si é a teoria da conformidade, que a gente conversou um pouquinho atrás. A teoria da conformidade, ela também incide sobre as pesquisas de mercados. Então, eu tenho uma tendência a dar uma resposta que agrade o meu entrevistador, e não necessariamente que ela seja condizente, porque na maioria das vezes o nosso mecanismo de consumo ele é totalmente emocional.
ele não é racional. Então, quando você pede para que aquele cliente racionalize o motivo da sua compra, ele vai buscar uma resposta que normalmente entra em conformidade com o que eu acredito que você esteja esperando ouvir. Lógico que existe, dentro da teoria da conformidade, 75% das pessoas entram em conformidade, 25% das pessoas não. Mas dentro do HCD, você encontra algumas metodologias para que você possa fazer entrevistas de mercado. E aí, dentro da entrevista de mercado, já não se tem, Paulo, essa necessidade de quantidade. Porque dentro da pesquisa de mercado, estatisticamente, eu preciso pegar 1% do meu universo. Então, se eu tenho um espectro de clientes, um universo de clientes de 100 mil pessoas, eu vou precisar entrevistar 1% deste universo para que isso tenha validade estatística. Dentro da entrevista de mercado, eu já não tenho essa necessidade. O que a gente sempre busca é pegar uma quantidade de clientes que são que utilizam pouco os meus produtos ou serviços, uma quantidade de clientes que são os usuários médios e uma quantidade de clientes que são os hard users, e fazer com que eu consiga retirar principalmente insights das pontas, que são os usuários leves e os hard users. Normalmente, dentro desses dois públicos, eu consigo insights muito bacanas, mas eu acredito que vale muito a pena consultar o seu cliente. Na verdade, eu acredito que é fundamental para que uma empresa tenha sucesso, e independente de custo de hora extra, ou de repente, retirar alguns funcionários da empresa em horário de trabalho, eu acho que a entrevista de mercado ela justifica qualquer sacrifício. E às vezes, na verdade, uma conversa com 3 ou 4 clientes já consegue ter vários insights também, né? Sim, sim, Uma isso conversa com informal, que é algo que parece bobo, mas que poucos fazem, ou quase ninguém faz. exatamente. E uma outra problemática dentro desse bate-papo é que você evite julgar o bate-papo, para que você só analise, porque quando a gente julga, a gente vai voltar às nossas lentes que nós colocamos no decorrer da nossa vida sobre o mundo, e às vezes as nossas lentes não são iguais aos nossos clientes. Então, ao invés de julgar, é você pegar esses insights que eles dão, mas realmente, num bate-papo informal, você acaba tendo muito mais insights, entendendo muito melhor por que o seu cliente escolheu a sua empresa e não as 32.999 marcas que ele recebe todo dia, numa conversa simples com um café, do que com uma pesquisa aí que você vai ter que gastar alguns R$ 1.000 aí para fazer ela. Perfeito, cara. Para a gente fechar, como manter a ordem em uma cultura que já tem realmente enraizado com a criação, onde quase todos os colaboradores já têm uma voz ativa dentro da empresa, mas também há riscos aí, né? Quais são esses riscos e como manter essa ordem, cara, com os colaboradores, com essa cultura? Então, uma teoria que eu acredito bastante também, que eu já vi ela sendo colocada em prática em diversas empresas, é a teoria do caos. A teoria do caos, ela diz que do caos emerge a ordem. Então, dentro de um ambiente de cocriação, a influência da teoria do caos, ela é muito forte. Num primeiro momento, você vai ter a noção, você vai ter a percepção de que aquele ambiente ele está completamente bagunçado. Mas se você esperar um pouco, se você atrasar um pouco o seu julgamento sobre a sua percepção daquele ambiente, você vai ver que automaticamente, de uma forma quase biológica, as pessoas vão encontrar a sua ordem. Então vamos fazer uma analogia com o momento em que nós éramos crianças. Você acompanha os seus pais, ou de repente você está de férias na casa de algum primo, e você vai em alguma festa de aniversário acompanhando essas pessoas, em que você não conhece ninguém dentro daquela festa de aniversário. Chega lá, com certeza vão ter outras crianças que estão participando também daquele aniversário, daquela comemoração, que não te conhecem. Aquelas crianças, elas têm uma carga cultural diferente da sua. Às vezes elas têm até a mesma brincadeira, mas elas são brincadas com regras diferentes, de formas diferentes, com contagens diferentes, com punições diferentes, com objetivos diferentes. Mas ali, mesmo tendo uma pluralidade muito grande de formas de brincar, a brincadeira se organiza de uma forma muito natural.
Então, não precisa que um adulto venha até vocês e organize e dite as regras. As regras surgem naturalmente. Cada indivíduo é um ser único. Por isso, o nome indivíduo, ele é individual. A junção de uma certa quantidade de indivíduos forma uma ordem diferente do que a junção de outros indivíduos. E é preciso respeitar essa individualidade. Por isso, a cocriação, ela consegue ter um objetivo muito mais eficaz do que nas outras metodologias, porque ela respeita o espaço e o tempo dos outros indivíduos. Por exemplo, agora a gente tem aí a Khan Academy, que vem conseguindo um espaço muito grande dentro da educação. Basicamente, eles conseguem esse espaço porque eles respeitam o espaço, a velocidade individual de cada um. Então, assim, por mais que num primeiro momento uma instituição, uma organização que resolva adotar a cocriação, ela pareça confusa, calma, espera, dá um tempo que esse caos vai encontrar a ordem. Você só não pode tentar colocar a ordem de uma forma imposta, de uma forma ditatorial. Isso normalmente acaba com a criatividade. Então, se você de repente acredita que o espaço está um pouco bagunçado, eu sempre sugiro assim, quando eu vou começar um trabalho, eu sempre faço o que eu chamo de contrato social. Então, dentro desse contrato social, as próprias pessoas que vão participar daquela dinâmica, elas ditam as regras que vão funcionar ali dentro. Pode chegar atrasado? Pode. Quanto tempo? 5 minutos. Legal. Acima de 5 minutos, qual vai ser a punição? Vai ter que trazer pão para o café da tarde aqui na empresa. Legal, beleza. Pode atender celular? Pode. Quantas vezes? Uma. Ou não pode. Então, quem atender vai fazer o quê? Vai ter que pagar uma breja na sexta-feira para a galera aqui que está participando dessa dinâmica. Então, dentro daquele grupo de pessoas, nós deixamos com que elas encontrem a sua ordem e aí elas vão respeitar melhor aquelas regras que nós colocamos, porque elas entendem o porquê foram criadas. E não foi colocado em goela abaixo daquelas pessoas do tipo terrorismo empresarial, ou você aceita ou você vai ser mandado embora. É isso aí. Perfeito, cara. Gente, muito obrigado. Fukunara, muito obrigado. É bem legal, nós esperamos ter outros Hangouts, né, com o tempo, até porque a gente tem um conteúdo bem diversificado dentro do Ideia de Marcha, a gente vai trazer isso aqui também para os Hangouts. É legal a ideia, não é, Fukunara? Sim, com certeza. E agradeço aí o espaço, Paulo, Mariana, a todos os colaboradores do Ideia de Marketing aí pela oportunidade de fazer esse bate-papo, de trazer essa proximidade maior com vocês. Gostaria de lembrar do projeto comoinovar.wordpress.com. Quem tiver dúvidas também pode mandar por lá, nós vamos publicar a dúvida no blog e depois, quem sabe a sua dúvida entra no nosso primeiro e-book aí, que acho que também vai ter a participação aí do Ideia de Marketing, né? Claro, e cara, a gente esqueceu do principal, do desconto, né? Exatamente, tem o desconto. Então, para os que participaram aqui do Hangout, entrem na página de inscrição, que já está aí na tela de vocês, e usem o código promocional Hangout, que vocês terão um desconto aí no dia 16 de agosto no workshop do Fukunaro. Bem, é isso, Fukunara. Tem mais alguma coisa? Quer passar mais alguma coisa? Fechou, obrigado, agradeço pela atenção, gente. E o que eu puder ajudar, só adicionar lá, que a gente está à disposição. Vamos bater um papo e não vamos deixar esse Hangout terminar agora, não. Vamos dar continuidade para ele. O que precisar, vamos contribuir aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, Fukunara. Até mais. Valeu, falou, Paulo. Tchau, tchau.